Deixa eu saudar o Jorge Macedo, agradecê-lo e já vou engatar logo uma primeira pergunta, Jorge. Como é que está esse trabalho com o Guto Ferreira nesse período de paralisação? Como é que vocês estão conversando? Como é que o Guto está acompanhando o elenco do Ceará atual? Mais uma vez, muito obrigado. Bem-vindo à Grande Jogada. É um prazer bater um papo contigo, Jorge. Bom dia, né? É um prazer enorme estar aqui na Grande Jogada, né? Conversando com os grandes comentaristas. Cara, é um trabalho, né, que a gente está... uma coisa inédita, né? Que não aconteceu, ninguém esperava. Então a gente está tendo muitas conversas com o Guto, né? Fazendo reuniões aí direto tanto com a parte da preparação física, com a parte técnica, né? Para aproximar, né, o Guto da nossa comissão, passar para o Guto todas as informações possíveis, né? Já do nosso elenco, né? Do que aconteceu e do que tem para frente, as características dos nossos jogadores. Então o Guto e os seus auxiliares estão observando muito, né, todas as nossas partidas, os treinamentos, né, a gente enviou para ele as análises individuais de cada jogador, com todo o material. Muitos desses atletas o Guto já conhece, já trabalhou com ele, praticamente quase metade do plantel já foram jogador do Guto em algum momento em outros clubes, então isso facilita muito. E a ideia nossa é, nessa parada, tá tentando, né, diminuir um pouco esse lastro que vai ter dele de conhecimento, de treinamento, porque a gente não sabe, né, quando é que vai começar, qual o período que vai ter de preparação depois, né, de começar as atividades. Então, são muitas dúvidas e a gente procura estar, né, conversando direto com ele para estar passando todas as informações possíveis. Deixa eu soltar a bola aqui para os nossos comentaristas, para a participação, para que eles também façam as perguntas aqui ao Jorge Macedo. Tom Barros, muito bom dia, comandante. Bem-vindo aqui à Grande Jogada, quinta-feira. E o executivo de futebol aí, o Jorge Macedo, está à sua disposição. Tom. Bom dia, Jorge Macedo, bom dia, Antero Neto, bom dia, Wilton Bezerra, estamos aqui. Vamos, naturalmente, continuar. Jorge Macedo, claro, havia todo um trabalho preparado para o exercício deste ano que ia correr normalmente. De repente, essa interrupção. Em que pontos mais ficaram afetados os projetos que vocês tinham para o setor? Cara, é um prazer, né, Tom, falar com vocês. A gente vinha numa crescente, né? A gente começou a temporada, né, com uma expectativa muito boa, né? Montamos um elenco forte, um elenco, né, com bastante variações, onde os treinadores poderiam, né, estar utilizando todo mundo, um elenco homogêneo. A gente sabia que ia ter um início, né, com muita dificuldade. Por quê? Porque vinha um plantel praticamente com 60%, 70% de jogadores novos, né? Não daquele elenco que já vinha do outro ano, do ano anterior. No time titular, praticamente, eram 7 jogadores, 6, 7 jogadores, né, novos. Então, ia ter esse período de adaptação, esse período de entrosamento. Isso nos causou uma dificuldade no início, né? Entendemos também que, naquele momento, o trabalho do Argel não vinha tendo resultado, né? Trouxemos o Anderson, onde deu uma alavancada muito boa. E a gente vinha numa crescente, né? Era o único time invicto da Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Vínhamos, né, fazendo boas apresentações, vínhamos de um grande jogo contra o Vitória, de um jogo contra o Sport. Então, a gente vinha numa ascensão muito boa. E, com certeza, essa parada nos prejudicou, né? A gente sairia, naquele momento, por uma decisão, né, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, que eu acredito que a gente ia conseguir triunfar. Então, né, toda essa parada, houve agora a troca do comando, né, a saída do Anderson, então isso nos atrapalha de novo. E nunca, né, é bom ter que estar trocando o comandante, a gente sabe. Então agora é planejar para a gente conseguir fazer daqui para frente, né, uma temporada boa. A gente sabe que vai ser com muita dificuldade. A gente quer, a visão, né, do Ceará é terminar todos os campeonatos, né? Então a gente dá muito valor aí para o campeonato estadual, muito valor para a Copa do Nordeste, né? A gente tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que a gente acredita que o melhor modelo seja esse das 38 rodadas. Então a gente sabe que pode acontecer de terem, né, partidas de 48 horas de diferença, do campeonato ir até janeiro. Então a gente tem que ter paciência, esperar ter essa definição para a gente conseguir trabalhar. Wilton Bezerra, é com você a bola agora. Muito bom dia, Wilton. Bom dia, Antero. Um abraço para você, para o Tom Barros, para toda a equipe, para o Jorge Macedo, que a gente está tendo a primeira oportunidade assim de conversar com ele. E eu sou curioso no futebol, embora eu ache que hoje penetrar no ambiente dos clubes é muito mais difícil para o cronista. Antigamente era mais fácil. Hoje a coisa está um pouco inacessível. E muita coisa evoluiu no futebol, inclusive na parte burocrática, na parte humana.
eu acho que o Jorge Macedo seria o quê? O CEO de uma empresa. Eu não sei se ele seria o manda-chuva, pelo menos na minha ignorância. Eu entendo que o CEO é um cara que manda e desmanda, é o cara que está no centro das decisões, mas me parece que é CEO ou é tio? CEO. Os caras escrevem um negócio de um jeito e anunciam do outro. Está esculhambado o negócio. CEO, agora é CEO, parece que é CEO. Mas eu quero saber o seguinte, o ano passado, por exemplo, muita gente dizia a culpa é desse segurado. E eu digo, cara, com o nome desse, cheio ainda acha que ele não é seguro. Acharam que ele veio e ele é que mandava e tal, é que definia. Qual é o papel seu mesmo, Jorge? Me explica. Qual é a sua responsabilidade? É a formatação do elenco? As contratações são de sua responsabilidade? Prazer em ter no programa, hein? Prazer, Wilton. Cara, o papel do executivo é muito amplo, né? O pessoal fala e comenta muito que o trabalho do diretor executivo é restrito às contratações. Então, se fosse assim, a gente contratava um executivo em dezembro e mandava ele embora em janeiro, depois contratava outra vez em dezembro, quando fosse manter o plantel. No Ceará, as decisões, né, são muito compartilhadas. A gente tem a figura do presidente, né, o presidente Robson de Castro, que é uma pessoa muito ativa, né, tem um grande conhecimento, né, participa bastante. Então, todas as decisões a gente procura estar trabalhando em conjunto. O executivo, ele procura, né, deixar um ambiente tranquilo, procura fazer uma interlocução de todas as áreas, né? Então, a gente tem hoje, assim, a área da comunicação, a área do departamento médico, a área da fisiologia, a área do serviço social, né, que a gente introduziu esse ano, uma assistente social, a área do departamento de nutrição. Então, a gente procura estar colocando todas essas áreas para interagirem e faz o elo de comunicação entre essas áreas com os atletas com a diretoria. Então, a gente procura atuar em todos esses segmentos para deixar o ambiente o mais tranquilo possível para que os atletas consigam, né, trabalhar com tranquilidade e ter o melhor rendimento. Então, esse, basicamente, é uma função do executivo. São várias coisas que a gente procura fazer. Hoje, né, eu tenho, né, também o Dimas, né, o Sérgio Dimas, que trabalhava no Santos, que hoje é o nosso gerente, também que ajuda nessa formatação. A gente tem uma preocupação muito grande também com as nossas categorias de base. A gente procura estar aproximando muito a categoria de base. O Ceará vem investindo muito, né, nos últimos anos na categoria de base. A gente sabe que isso hoje é uma salvação, né, para o futebol brasileiro, para os clubes menores. Então a gente procura estar trabalhando muito. A gente já vê alguns atletas. Esse ano a gente trouxe 9 atletas para o início, para pré-temporada, e depois a gente já conseguiu, hoje tem 5 no elenco principal, né, o Rick, que vem participando bastante, o Cristiano, que vem entrando em alguns jogos. Então a gente procura estar fazendo essa aproximação também, né, com as categorias de base, unificando esse trabalho, porque o jogador, quando ele saia da categoria, né, sub-23 e sub-20, ele não sinta tanto uma diferença de trabalho, né, para chegar na equipe principal. Então hoje a gente já procura utilizar o mesmo trabalho na parte física, na parte da nutrição, os mesmos suplementos, né, o mesmo trabalho na questão da musculação, para esse jogador estar o mais perto possível da equipe principal. Então, são diversas coisas, né, que o executivo tem papel. Claro que a responsabilidade é em cima do departamento de futebol. A gente participa muito, né, nessa questão de prospecção de mercado. A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, às oportunidades de negócio que estão surgindo, que vão surgir, né, tanto já projetando o que pode acontecer com o nosso plantel, com as saídas, chegadas. Então, a gente tem que estar sempre atento também nessa questão, né, do mercado. A gente vem montando hoje um departamento de inteligência também no Ceará para a gente conseguir estar minimizando esses erros. Ô Jorge, aqui de novo o Antero, fazer outra pergunta. Aproveitando o que você se referiu agora há pouco, né? Você disse que há uma possibilidade, na verdade muitas possibilidades estão sendo colocadas na mesa, né? Com relação a soluções para o calendário do futebol brasileiro. E uma delas é a diminuição do tempo entre uma partida e outra e para, por exemplo, 48 horas. E aí nós teríamos muitos jogos, né? Um jogo em cima do outro, muitas competições. Em termos de quantidade, hoje o elenco do Ceará está pronto para, por exemplo, se for determinado isso, de jogo de 48 em 48 horas? É muito complicado, né, essa questão de 48 horas, muito pela questão nossa da logística, né? Isso é uma coisa que atrapalha muito. Não é, se fosse 48 horas e você está no mesmo local e jogar 48 horas depois, não teria tanto problema, mas tem os deslocamentos que isso atrapalha muito. Então, tu imagina, você vem jogar aqui no Sul, você sai de Fortaleza, viaja em torno de 6, 7 horas, né? Numa viagem praticamente perde
meio-dia viajando para jogar, depois mais meio-dia para retornar, no outro dia já tem, né, uma partida de novo. A gente sabe que é muito complicado. A gente tem um elenco, né, hoje a gente preparou um pouco o elenco para isso, para ter uma rodagem, para ter bastante jogadores com o mesmo nível. Então hoje a gente tem um elenco em torno de 34 jogadores, né, e a gente acredita que já estão, né, eles podem participar, acho que todos já tiveram oportunidades, alguns tiveram poucas, mas já tiveram oportunidade de mostrar. A gente sabe que alguns ainda não estão no mesmo nível, mas acredito que eles vão conseguir chegar nesse nível e que consigam, né, performar praticamente sempre que necessário, eles possam estar no seu ápice da performance. Tom Barros, contigo, comandante. Pois é, eu estava vendo toda essa explicação com relação ao calendário, que pode ir até janeiro, e ainda ontem a gente esteve aqui com o Rafael, direto da Alemanha, ele mostrando que é bem mais vantajoso, bem mais confortável dentro do calendário que eles têm lá, apesar de todo o coronavírus que tem lá também, para que o atleta não chegue à exaustão. A minha pergunta é, Jorge, onde ficaria, então, o seu posicionamento no caso dos atletas serem chamados a partidas assim com 48 horas, tendo que ver também o seu desgaste pessoal, reivindicando alguma coisa? Qual seria a sua posição no caso? Eu sou contra os jogos, né, em 48 horas. Eu acho que não é um tempo muito, muito pequeno, né, para a gente conseguir ter uma performance. Eu acho que o espetáculo sairia prejudicado. Eu acho que os jogadores, né, não conseguiriam performar da mesma maneira tendo jogos diretos de 48 horas. Nesse caso, provavelmente, tu teria que estar trocando esses atletas. Eles não vão conseguir jogar 3 jogos seguidos. Teriam que jogar 2, descansar, outro grupo jogar outro jogo, né, e descansar. Então, é muito complicado. E eu te falo muito dessa questão da logística, que no Campeonato Brasileiro a gente sofre muito, né? Muito com essas viagens, que isso aí atrapalha mais. Eu comentei, quando você está no Sudeste, no centro do país, é muito mais fácil. Qualquer viagem é de 1 hora, 45 minutos, 1h30. A gente no Nordeste tem essas viagens mais longas que também desgasta bastante. Além da partida, tem um desgaste muito grande da logística. Então tem que pensar bem, jogo a jogo, né? Ver quais os jogadores, na questão da fisiologia, ver quais estão melhores fisicamente para poder atuar. Então é um trabalho de quebra-cabeça que, se acontecer, né, vai ter que ser feito. Um trabalho de muita conversa, entre diálogo da parte física, da parte médica, da parte da fisiologia, para a gente não estar perdendo jogador com lesões, que é o que vai acontecer. Wilton, diga lá, Wilton. Pois é que tão logo terminou a temporada passada, naquele aperreio para permanecer na primeira divisão, o presidente Robson de Castro, ele se autoanalisou e disse que errou. Errou e que tomaria providências, que a coisa seria diferente. A primeira coisa que ele fez foi mudar a parte executiva do time. Todo mundo sabe disso. Novas contratações. O Jorge hoje está aí como figura importante. Como existem outras pessoas importantes nesse ramo que, de qualquer maneira, é novo. Ninguém tinha isso em futebol, né? Tinha um gerente, um supervisor e tudo bem. Hoje não. É uma entourage. Mas eu perguntaria ao Jorge Macedo o seguinte: apesar do pouco tempo, dá para fazer assim uma análise empírica de alguma coisa que não deu certo em matéria de escolhas? Eu acho que alguns jogadores ainda estão abaixo, a gente sabe disso, né? Isso é notório. Alguns jogadores ainda não conseguiram performar o que a gente espera, e eles estão trabalhando para isso, né? Então a gente vê o caso do Rodrigão, que foi um jogador que chegou e, né, um pouco fora de forma, está retomando a sua forma física, está se dedicando aos treinamentos. A gente fez uma conversa muito boa com ele, né, com todo o departamento da parte de fisiologia, nutrição, e ele está cumprindo a risca aí, né? Ele até acabou saindo de alguns jogos, porque quando você vai começar a levar o jogador para jogar quarta e domingo, esse jogador acaba não treinando, e quando ele não está jogando titular, pior ainda, né? Porque ele não atua, então ele fica praticamente 3, 4 dias sem treinar. Então naquele momento a gente achou melhor, né, tirar o Rodrigão de alguns jogos para ele estar no treinamento e estar conseguindo melhorar a sua parte física para conseguir melhorar o rendimento. Então, eu acredito que ele é um jogador que ainda vai nos dar uma resposta, né, muito boa. E eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco, né? Foram 15 jogos. Eu acho que ele tem que esperar esses finais do estadual, dos regionais, essa reta final, para a gente poder ter uma avaliação melhor, né, do que do nosso plantel, e até para poder ver se vai precisar fazer alguma mexida aí para frente, né? A gente já fez, né, 2 contratações agora de jogadores que se destacaram aí no Campeonato Cearense, o Kleber,
né, o centroavante do Barbalha, que é um jogador que eu já conhecia também, que na época, quando eu estava no Vitória, a gente levou ele para o Vitória, ele jogou aqui, foi o artilheiro da segunda divisão, subiu o Barbalha, né, a gente levou ele para fazer um trabalho no Sub-23, ele foi muito bem, depois o Vitória não conseguiu fazer a aquisição, ele acabou retornando, né, e do Vitor Jacaré, do Calcaia, que também que é um jogador que mostrou muitas qualidades, né, fez um grande jogo contra o Ceará, um bom jogo aí contra o rival, então é um jogador que eu acho que esses dois atletas vão nos acrescentar muito ao longo prazo. Ô Jorge, a gente tá vendo imagens aqui do Rodrigão, né, de alguns jogadores do Ceará. E eu te pergunto, após essa paralisação, com essa mudança de treinador, né, com a chegada do Guto Ferreira, esses atletas que não tiveram um bom desempenho, apesar de poucos jogos, né, o Ceará fez 15 jogos apenas até agora na temporada, mas esses jogadores que não desempenharam o que vocês entregaram a expectativa que foi criada em cima deles, como é que eles ficam em termos de patamar com os outros jogadores na decisão, por exemplo, de Guto Ferreira? Todos eles ficam, a partir de agora, no mesmo nível, no mesmo patamar, ou tem jogadores à frente de outros em termos de oportunidade, mesmo sem o Guto Ferreira ter tido trabalhado com eles? Eu acho que isso é uma coisa que facilita até esses jogadores, né? Tá chegando um novo treinador, o treinador né, vem com uma outra visão e é uma oportunidade para eles estarem mostrando seu futebol. Eu acho que eles têm que entender que isso é uma nova oportunidade que eles estão tendo. Não é sempre que acontece, mas eles vão ter uma nova oportunidade. Eu acho que o Guto, claro, já conhece alguns jogadores, já trabalhou com alguns jogadores, tem, né, acho que o grupo aí já tinha, né, uma base de time, de equipe, que o Guto vai estar observando, e esses jogadores com certeza vão ter as suas oportunidades, e aí cabe a eles, né, agarrá-las. Eu acho que não é sempre que isso acontece, e eles estão tendo uma oportunidade, né, muito boa aí de se preparar e de entrar, né, no mesmo nível dos outros. A partir disso, eu queria te fazer na verdade, duas indagações em uma só, aproveitar o embalo. Nesse período que você está, em que o futebol está parado, o seu trabalho, como é que fica? Você fica esperando, sei lá, uma oportunidade de mercado, está negociando com algum jogador? É possível uma contratação para os próximos dias, para os próximos meses no time do Ceará? E, ao mesmo tempo, algum jogador desse elenco do Ceará já recebeu uma proposta para sair do clube? Não, nenhum jogador recebeu proposta, né? A gente claro que está tendo ao mercado, né? A gente, nessa época, a gente vem conversando muito, né, com a comissão técnica, né, com o novo treinador, muitas conversas também com nossos atletas. Eu acho que é um momento de muita dificuldade. O próprio jogador, ele tinha uma expectativa de estar retornando agora dia 20, né? Então os jogadores estavam se preparando para estar retornando dia 20, então agora teve essa mudança, passou para o dia 30, a gente não sabe se dia 30 mesmo vai ter o retorno, né? A gente espera que sim, vai depender muito, né, das autoridades da saúde, aí se vão liberar ou não. Então a gente tem que estar conversando, né, diariamente com esses atletas para não deixar essa motivação, né, conversando com eles, explicando o que está acontecendo e até para eles conseguirem entender que eles têm que estar se preparando para que quando voltar a gente não sabe o tempo que vai ter para a retomada das competições. Então a gente está tendo essa conversa direto com os atletas e, né, com a comissão técnica para estar já planejando esse retorno. Aproveitar aqui, eu vou já passar a bola para o Tom e para o Wilton, que eu vou espremer um pouquinho mais aqui o Jorge. A gente, nem é toda hora que a gente tem essa oportunidade de bater um papo com ele, né? Mas no bom sentido a gente vai espremer aqui para buscar outras informações. Por exemplo, alguns nomes, Jorge Macedo, eles surgiram especulados no time do Ceará. O Rafael, que está na Alemanha, inclusive, a gente conversou com ele ontem, ele já externou o torcedor do Ceará, o desejo de jogar na equipe do Ceará. O Leandro Pereira, aquele atacante ex-chapecoense, e o Jean Carlos, que está no Náutico. Há algum sentido nesses três nomes? Alguma possibilidade ou algo do tipo? Cara, o Rafael é um jogador, né, que todo mundo sabe, né, da qualidade que tem, um jogador que está há muito tempo lá fora, um jogador que é muito talentoso. Ele tem, se eu não me engano, já, né, um acerto com um outro clube da Alemanha, que está esperando ter essa definição toda dessa questão do coronavírus, para depois, né, ele se definir o que ele vai fazer. Então, um jogador que hoje ele está sob contrato e já tem uma negociação, acho que avançada, com uma outra equipe. O Leandro Pereira é um jogador, né, que eu particularmente conheço bem, é um jogador que foi base da equipe internacional, um jogador, né, que eu sempre mantive contato, é um jogador que está muito bem no Japão, é um jogador que é titular lá absoluto, o clube fez um investimento, tem um salário bastante elevado, e hoje com essa alta do dólar, né, então é muito difícil, né, a gente estar trabalhando com esses jogadores com esse patamar. Então tem que estar atento, né, para ver o que vai acontecer agora nessa retomada. O clube dele continuava treinando, parece que agora, conversei com ele no sábado, eles
domingo iam, né, parar os treinamentos e iam esperar para ver como é que vai ser a volta do campeonato japonês. Enquanto o Giancarlo é um jogador que a gente acompanha, mas não teve nada ainda. Maravilha. Mais uma rodada de perguntas. Fala aí, comandante Barros. Pois é, rapaz, vendo aí essa experiência do Jorge Macedo, trazendo de tantos clubes que ele conhece também na parte de administração, na parte interior investido do clube, qual a situação do Ceará Esporte Clube em relação ao que ele conhece? Se ele chegou aqui, pegou o Ceará no patamar mais elevado, a avaliação que ele faz. E se tem alguma coisa para melhorar em relação aos chamados times grandes do futebol brasileiro? O Ceará vem numa ascensão muito grande, né? Então, o futebol hoje, né, a tendência é esses clubes que estarem se organizando, a gente fala muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Vitória, tive a oportunidade de trabalhar no Fluminense, passei por mais de 22 anos no Inter, né, vi toda a reorganização que o Inter passou, né? Eu entrei em 1996, né, e até a gente, na época, conquistar o Mundial, que foi em 2005, 2006, né, então foi muita coisa que foi acontecendo. E eu vejo o Ceará numa crescente muito boa, né? Então tem uma diretoria que não mede esforços para estar né, montando o clube que hoje não tem dívida, né, praticamente com ninguém, um clube que paga em dia, honra os seus compromissos, um clube que vem investindo em estrutura, né? Então a gente tem hoje lá um refeitório, né, que não deve nada a ninguém, os equipamentos na parte da academia, né, da fisiologia também, tem equipamentos que tem só em 3, 4 clubes do Brasil, né? O Ceará está investindo no seu gramado, né? Estamos lá, né, pegando uma parte que tem ali atrás do gramado para construir mais um campo, para estar poupando também o centro de treinamento, né? Comprou um centro de treinamento para a base, fez um investimento. Então é um clube que está se organizando muito, né? Então retomou, né, o projeto do sócio-torcedor para o clube, que antigamente era, né, terceirizado, hoje é do clube. Então a gente acho que atrapalhou um pouco, mas, né, com certeza vai elevar esse número de sócios, a marca própria, né, as lojas do clube. Então é um clube que está muito organizado, né? É um clube que com certeza vai entrar nesse hall dos, né, desses times que tem. Com certeza já passou muitas equipes, né, a nível de organização e de estrutura. E tem um laço de crescimento muito grande, né? O terceiro ano consecutivo agora que permaneceu na Série A. Um clube onde não pegou aquela gama daqueles contratos de televisionamento antigo, né? Do Clube dos 13, né? Que fizeram que os clubes por muitos anos, né, receberam um valor muito grande. O Ceará não participou disso, então o Ceará vem se organizando nessas últimas temporadas. Eu acho, né, parabenizar o trabalho aí do presidente, né, da diretoria, e eu acho que é um clube que tem muito a crescer, com certeza. Wilton, mais uma perguntinha aí para o Jorge Macedo, por favor. Wilton, mais uma perguntinha para o Jorge aí, por favor, Wilton. Eu pensei que você tinha dado a palavra ao nosso querido Tom Barros. Mas, nobre vereador, eu vou fazer aqui a pergunta para o nosso Jorge Macedo. Tem havido muita reunião, né? Depois que inventaram videoconferência, o que não falta é reunião, tratando do futebol brasileiro, o que é que vai ser. Eu soube até que teve até sessão espírita para saber o que é possível enxergar um pouco mais na frente. O negócio é sério. E Jorge Macedo, você naturalmente toma conhecimento das decisões do que é discutido. O que é que você acha que vai ter, além do campeonato da Série A? Do jeito que o Rei fez, pontos corridos. O que é que vai ter? É campeonato estadual? É Copa do Brasil? É Copa do Nordeste? Na sua opinião, dentro desse cenário apresentado, você parece que está tendo dificuldade para me ouvir, né? Não, estou ouvindo, pode falar. Você está entendendo do assunto. O que é que vai ter, Jorge? É campeonato estadual, você acha? Eu acredito, né, que vai ter, acho que vão se encerrar todas as competições, né, o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Vai ter que ter uma adequação no calendário, esperar ver quando que vai começar. Acredito que nesse início as partidas serão de portões fechados, né, eu acho que não vai ter outra solução. Então acredito que nesse início aí de campeonato estadual deva acontecer, né, com os portões fechados, até o início do Campeonato Brasileiro. E eu acho que, se for necessário, eu acho que o Campeonato Brasileiro deva se estender até o ano que vem, lá no mês de janeiro. Eu acho que isso que é a tendência que aconteça. Então, é o que está se planejando, é isso, é terminar os estaduais, né? A gente vê falar, são 5 datas que temos aí para o estadual, mas, né, são em torno de 11 datas que a gente tem entre estadual e Copa do Nordeste, e aí depois, né, o Campeonato Brasileiro.
Jorge, para a gente encerrar aqui o papo, o Ceará fez mais de, nas minhas contas, acho que passam de 15 contratações, né? No início do ano para cá, contando com a do Kleber, do Jacaré. Então é mais de um time que o Ceará contratou, né? Mais de um time inteiro. Então, assim, duas perguntinhas em uma, de novo, para a gente encerrar. O que é que o Ceará quer da temporada? O que é que o Ceará pretende nesta temporada? E se vocês estipulam um prazo para... Eu sei que agora ficou tudo muito diferente devido a essa paralisação, mas se vocês estipulam um prazo para fazer uma avaliação inicial dessas contratações e se houver uma necessidade de mais contratações? Dentro do nosso planejamento inicial, né, a gente tinha estabelecido fazer essa observação no campeonato estadual, né, na Copa do Nordeste. Essa era a nossa intenção, era observar o elenco no campeonato estadual e na Copa do Nordeste e ver se o que ia precisar para o segundo semestre. O ano passado, né, quando a gente começou o trabalho em dezembro, a gente viu que precisava dar uma reformulada no grupo. Não adianta tu estar com o mesmo grupo de atletas onde não tiveram um rendimento esperado na temporada passada, né? Então o Ceará na temporada passada teve, né, um final de campeonato muito complicado. Então a gente acreditou que tinha que escolher os jogadores e estar trocando, trazendo alguns jogadores com outro espírito, né, com uma outra experiência, e foi isso que a gente foi buscar. Né, esses jogadores mais experientes, alguns jogadores com mais experiência, mesclando, né, um pouco da experiência com a juventude, jogadores que vinham performando muito bem, né, e eram destaques aí nos seus clubes. Foi o caso do Bruno Pacheco, do Charles, né, desses atletas. Então foi esse intuito de trazer esses jogadores e estar formando esse elenco. Então a intenção era esperar até o final do campeonato estadual e fazer essa análise para ver o que poderia estar trazendo ou não. Qual foi a tua pergunta, Antero, a primeira? Com relação à temporada, o que é que o Ceará quer da temporada de 2020? Cara, com certeza a gente, né, o Ceará entra em todas as competições, né, com o intuito de ganhar, de sair vencedor, né, de buscar o título. Então esse é o nosso objetivo sempre. A gente tem que estar sempre buscando, né, então a gente tem o campeonato estadual, que a gente quer retomar, tem a Copa do Nordeste, que a gente quer, né, brigar por mais esse título, a Copa do Brasil, que a gente já está, né, aí fez o primeiro jogo, né, para avançar de fase, e fazer um campeonato brasileiro tranquilo, né, para a gente não ter esses percalços que aconteceram nas duas últimas temporadas, a gente conseguir fazer um campeonato tranquilo, e aí ver o que vai acontecer, né, se vai conseguir alguma vaga aí para uma Sul-Americana. Então a ideia é fazer um campeonato brasileiro tranquilo, né? A gente não estipula meta de pontos, não, é fazer um campeonato que a gente consiga fazer com tranquilidade. Jorge, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade por ter passado esse longo tempo aqui batendo papo com a gente. Acho que o torcedor agradece também porque tira algumas dúvidas, entende um pouquinho mais do seu trabalho, de como é que o Ceará está pensando para o restante da temporada. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela atenção.